Meu nome é Aveline Montenegro. Tenho 32 anos. Sou designer gráfica em Belo Horizonte, Minas Gerais. E nesta manhã acordei com 29 chamadas perdidas de um número do Paraná. Fiquei olhando para o celular por tanto tempo que o café esfriou na minha mão, porque no fundo, antes mesmo de ouvir um único áudio, eu já sabia quem só podia ser. Há lembranças que não desaparecem com o tempo. Elas esperam. Ficam quietas nos cantos escuros da sua vida, até que numa manhã qualquer se levantam e puxam você de volta. Para mim foi um som, um número, uma tela piscando. E de repente eu tinha 12 anos de novo parada sozinha dentro do terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, vendo as únicas pessoas que deveriam me proteger transformarem o meu medo em diversão. Minha mãe me largou numa rodoviária como piada. Eles riram. Fizeram mesmo uma aposta para ver se eu conseguiria achar o caminho de volta para casa sozinha. Ainda consigo lembrar da sensação no estômago quando percebi que eles não voltariam para me buscar. De como cada rosto naquele terminal parecia desconhecido. De como a cidade inteira era grande demais, barulhenta demais, fria demais, para uma menina com quase nada de dinheiro no bolso. Aquele foi o dia em que tudo na minha vida se dividiu em duas versões. A menina que eu tinha sido antes daquele momento e a pessoa que eu precisei me tornar depois dele. Eu nunca voltei, nem naquela noite, nem na semana seguinte, nem nunca mais. Construí outra vida, outro nome e um futuro tão distante deles que na maior parte dos dias eu quase conseguia acreditar que eles já não existiam. Mas nesta manhã aquelas 29 chamadas perdidas provaram uma coisa que passei 20 anos tentando enterrar. O passado nem sempre fica onde a gente o deixa. Às vezes ele vem atrás de você. Crescer em Santa Aurora, uma cidade pequena do interior do Paraná, me ensinou muito cedo que na minha família a aparência era tudo. Para os vizinhos parecíamos sólidos, respeitáveis, o tipo de família de classe média que as pessoas apontavam quando queriam falar de trabalho duro e bons valores. Meus pais eram donos de uma pequena, mas bem-sucedida rede de lojas de utilidades domésticas. Aquelas lojas que vendiam batedeiras, jogos de cama, cafeteiras em promoção e todo tipo de item para casa que a pessoa nem sabia que precisava até passar em frente a uma vitrine bem montada. Nos fins de semana, meu pai fazia churrasco no quintal. Minha mãe acenava para as pessoas por cima da cerca e todo mundo agia como se estivéssemos construindo a vida que outras famílias deveriam admirar. Mas dentro de casa, amor sempre vinha preso ao desempenho e segurança, dependia de a minha mãe estar entediada o bastante para inventar mais uma lição. Ela adorava chamar assim. Lições. Essa era a palavra preferida dela. Se eu chorava, era sensível demais. Se pedia ajuda, era fraca. Se esquecia alguma coisa, precisava aprender responsabilidade. Ela conseguia transformar qualquer erro normal da infância em motivo para me humilhar. E meu pai sempre reforçava tudo com um sorriso torto, como se crueldade fosse um tipo de esporte em dupla que os dois adoravam praticar. Quando eu tinha 8 anos, pedi um par de tênis no shopping, porque os meus antigos já estavam abrindo na frente. Minha mãe disse que eu estava sendo mimada, me levou até um banco perto da praça de alimentação e falou que se eu queria viver no mundo real, podia começar sentando ali sozinha e aprendendo que ninguém me devia nada. Eles me deixaram lá por quase 3 horas. Lembro de ficar olhando para um quiosque de pretzel, sentindo o cheiro de canela e manteiga, tentando não chorar, porque sempre que eu chorava parecia diverti-los. Quando finalmente voltaram, meu pai riu e perguntou à minha mãe se ela lhe devia R$ 100 porque ele tinha apostado que eu ainda estaria sentada no mesmo lugar. Quando eu tinha 10 anos, chorei depois de um jogo de futebol infantil porque um grupo de meninos da escola tinha zombado de mim no estacionamento. Em vez de me consolar, meus pais dirigiram até o lado mais afastado do campo, mandaram eu descer e me deixaram ali depois do pôr do sol, porque, segundo a minha mãe, lágrimas enfraqueciam as pessoas e gente fraca atraía tratamento pior. Fiquei sentada num meio-fio de concreto com os braços em volta dos joelhos, vendo os carros irem embora um por um, até eles voltarem quase 1 hora depois com lanche para eles e nenhum pedido de desculpas para mim. Meu pai achou hilário eu ainda estar lá. Disse que tinha apostado que eu tentaria pegar carona para casa ou implorar ajuda a algum desconhecido. Esse era o padrão. Tudo virava teste, tudo virava piada às minhas custas, tudo virava uma forma de eles provarem que o mundo era duro, como se eu precisasse que eles o tornassem ainda mais duro. A parte mais estranha é que eles nunca se enxergaram como cruéis.
Falavam sobre caráter, fibra, preparo para a realidade. Usavam palavras bonitas para fazer coisas feias parecerem nobres. Se alguém perguntasse, diriam que estavam criando uma filha independente, mas independência não era o que eles estavam construindo. Era medo, era hipervigilância, era silêncio. Aprendi a estudar o humor deles, antes de abrir a boca. Aprendi a desaparecer dentro da minha própria casa. Aprendi que se eu ficasse quieta o bastante útil, o bastante invisível, o bastante talvez conseguisse atravessar um dia sem ser escolhida para mais um dos experimentos deles. O único lugar em que eu sentia que existia fora das regras deles era no papel. Eu desenhava o tempo todo. Desenhava no verso de notas fiscais nas margens das tarefas da escola em cadernos baratos que eu comprava com dinheiro de pequenos bicos. Desenhava quartos com portas trancadas, janelas de trem cheias de luz, mulheres em pé, no alto de montanhas, sem ninguém atrás delas. Aos 12 anos, eu não teria sabido explicar nada disso, mas hoje eu sei que estava tentando desenhar uma saída para a minha própria vida. O que fez tudo transbordar foi algo tão pequeno que a maioria dos pais nem lembraria uma semana depois. Tirei 8,5 em arte, não em matemática, não em ciências, em arte. A única matéria que me fazia sentir viva. Eu estava orgulhosa da nota, até entrar pela porta de casa e ver minha mãe segurando o boletim como se fosse prova de um fracasso moral. Ela perguntou como uma menina que passava tanto tempo desenhando ainda conseguia decepcionar, lá justamente na única matéria com a qual supostamente se importava. Meu pai disse que talvez eu estivesse ficando preguiçosa. Minha mãe disse que talvez eu tivesse começado a achar que esforço bastava. Naquela noite, enquanto eu estava no quarto fingindo fazer dever de casa, ouvi os dois conversando na cozinha com aquelas vozes baixas e divertidas que sempre faziam meu estômago apertar. Minha mãe disse que eu precisava de uma lição que jamais esqueceria. Meu pai respondeu que apostaria dinheiro nisso. Na manhã seguinte, eles estavam tão animados que me deu arrepios. Minha mãe fez panquecas. Meu pai chegou a me perguntar se eu queria suco de laranja. Disseram que faríamos um passeio até São Paulo só nós três. E por um segundo idiota e desesperado, eu achei que talvez estivessem tentando recomeçar alguma coisa. Talvez tivessem esfriado a cabeça. Talvez a briga por causa do boletim tivesse passado. Talvez aquilo fosse o mais perto que a minha família conseguia chegar de um pedido de desculpas. Eu devia ter sabido. A viagem de Santa Aurora até a capital pareceu errada de um jeito que eu não conseguia nomear na época. Meu pai deixou o rádio alto e batucava no volante como se estivesse no melhor humor do mundo. Minha mãe se virava do banco da frente para me fazer perguntas cujas respostas ela já sabia que eu daria com cuidado. Eu me achava inteligente. Meninas inteligentes estavam prontas para o mundo real. A vida se importaria se eu estivesse com medo. Cada resposta que eu dava parecia diverti-los. Cada vez que eu tentava ficar calada, eles pressionavam mais. Quando os prédios altos começaram a aparecer, eu já estava com aquela sensação conhecida no corpo, a que sempre dizia que alguma coisa ruim vinha aí, e eu não teria permissão nem de me preparar. Estacionamos perto do terminal rodoviário do Tietê por volta do meio-dia. Eu nunca tinha visto nada tão grande e tão cheio de gente de perto. A rodoviária parecia uma cidade inteira comprimida debaixo do mesmo teto. Pessoas com malas de rodinhas passavam apressadas em todas as direções. Executivos, famílias, turistas, estudantes, todos se movendo como se pertencessem àquele lugar. Eu fiquei grudada nos meus pais porque não sabia onde mais ficar. Dentro do saguão principal, minha mãe apontou para uma coluna enorme perto da entrada e mandou eu esperar ali enquanto eles tiravam o carro e iam buscar almoço. 15 minutos, ela disse. Talvez 20. Perguntei se podia ir junto, e meu pai riu tão alto que algumas pessoas viraram o rosto. Disse que eu tinha 12 anos, não 2. Minha mãe se inclinou para perto e falou para eu não envergonhar, lá em público. Então eu apenas assenti e fiquei ao lado da coluna enquanto eles se afastavam. Lembro de olhar para o relógio enorme do terminal de novo e de novo. 15 minutos se passaram, depois 30, depois 45. No começo fiquei dizendo a mim mesma que o estacionamento devia estar ruim, que a fila da comida era longa, que eles tinham se perdido. Depois de 1 hora meu peito começou a doer. Com 1h30 senti o pânico subir tão rápido que minhas mãos tremiam. Eu tinha R$ 45 no bolso, nenhum telefone, nenhum endereço anotado, nenhuma ideia de como funcionavam as plataformas ônibus saídas. Eu nunca tinha me sentido tão pequena na vida.
Cheguei a dar alguns passos para longe da coluna e voltar correndo porque eles tinham mandado eu não sair dali. E ainda assim uma parte de mim continuava morrendo de medo de fazer a coisa errada. O terminal ficava mais barulhento à medida que a tarde se arrastava. Cada anúncio no alto-falante fazia meu coração saltar. Cada mulher de cabelo escuro me fazia virar a cabeça. Cada segundo se esticava até se tornar cruel. Então vi o carro pelas janelas da frente. Passando devagar pela rua do lado de fora, vi o nosso carro deslizar em frente ao terminal. Meu corpo inteiro se encheu de um alívio tão forte que quase ri. Corri até o vidro acenando com os 2 braços e por um segundo realmente achei que eles tinham voltado. Meu pai estava dirigindo. Minha mãe estava no banco do passageiro. Os 2 estavam olhando direto para mim. Meu pai sorriu primeiro. Não era o sorriso aliviado de alguém que reencontra a filha perdida. Era o sorriso de quem vê uma piada funcionar exatamente como esperava. Minha mãe abaixou o vidro e se inclinou o suficiente para eu ouvi-la por cima do trânsito. Ela gritou: "Aposto R$ 200 que você nem consegue achar o caminho de volta para casa." Então ela riu. Meu pai riu junto. Levantou uma mão do volante e fez um joinha idiota, como se estivessem se parabenizando pela genialidade. Depois o carro seguiu e desapareceu no trânsito. Foi naquele momento que o mundo mudou de formato para mim. Uma coisa era ter medo de que eles tivessem me esquecido. Outra era suspeitar que aquilo era mais uma lição. Outra completamente diferente era ver. Luz escolher aquilo ver. Luz gostar daquilo perceber que o meu medo não era um efeito colateral do que estavam fazendo. Era o objetivo. Fiquei parada imóvel até alguém passar por mim e murmurar com licença. O som da voz de um estranho me trouxe de volta para dentro do meu corpo. Voltei correndo para o saguão porque não sabia mais o que fazer. Andei de um lado para o outro chorando de vez em quando, limpando o rosto a cada poucos minutos, porque eu ainda sentia vergonha de ser vista chorando. Meus pais também tinham me treinado para isso. Tentei pensar em alguém para quem ligar, mas não havia ninguém. Tentei imaginar o caminho de volta, mas minha casa poderia muito bem estar em outro país. Sentei num banco depois, levantei depois, fiquei andando em círculos até as pernas doerem. Em algum momento parei de esperar que eles voltassem. Em algum momento a espera acabou e o abandono começou. Pode parecer uma diferença pequena, mas quando se tem 12 anos, é como cair através do gelo. Passei quase 3 horas dentro do terminal depois que me deixaram lá. Tempo suficiente para a luz do lado de fora começar a mudar. Tempo suficiente para a multidão diminuir e voltar a encher. Tempo suficiente para eu parar de pensar em frases completas e começar a agir só por instinto. Evitava as portas porque tinha medo de sair para a cidade e me perder ainda mais. Evitava a polícia porque meus pais sempre diziam que se eu arrumasse problema à autoridade, só pioraria tudo. Evitava desconhecidos porque as mesmas pessoas que me abandonaram tinham passado anos me ensinando que pedir ajuda era fraqueza. Hoje, olhando para trás, acho que essa foi uma das partes mais cruéis do que fizeram. Eles me treinaram para não confiar em ninguém, e depois me largaram num lugar em que confiar era a única coisa que poderia ter me salvado rapidamente. A pessoa que finalmente me notou foi uma funcionária do terminal chamada Marisa. Ela devia ter uns 50 e poucos anos, tinha olhos cansados e aquele tipo de voz calma que faz a gente querer dizer a verdade mesmo estando com medo. Pelo que depois entendi, ela já tinha me visto passar pela mesma fila de cadeiras e máquinas de salgadinho várias vezes. Me parou perto de um corredor que levava às salas administrativas e perguntou se eu estava perdida. Mentir foi automático. Eu disse que estava esperando meus pais. Ela perguntou fazia quanto tempo. Eu respondi que não sabia. Ela perguntou se eu tinha comido. Foi essa pergunta que me quebrou. Comecei a chorar tão forte que mal conseguia respirar. Toda a vergonha que eu vinha engolindo desde o meio-dia saiu de uma vez num desespero feio e sem controle. Contei que eles tinham me deixado. Contei que passaram de carro e riram. Contei que minha mãe apostou dinheiro para ver se eu conseguiria achar o caminho de volta para casa. Marisa não reagiu como meus pais reagiriam. Não mandou eu me acalmar. Não disse que eu estava exagerando. Ela se abaixou um pouco para ficar na minha altura e disse com toda clareza: "Você está segura agora e eu vou te ajudar." Primeiro chamaram a segurança do terminal, depois a polícia militar e o conselho tutelar. Um policial ouviu meu relato enquanto outro pedia acesso às câmeras da área da entrada. Conseguiram confirmar que eu estava ali havia muito tempo e que um carro com a descrição que dei
Tinha passado devagar na frente do terminal antes de ir embora. Isso importaria depois. Naquele momento, tudo o que eu sabia era que, de repente, os adultos ao meu redor tinham ficado muito sérios. Um dos policiais perguntou os nomes dos meus pais, o endereço da nossa casa, o nome das lojas, tudo o que eu conseguisse lembrar. Outra pessoa me trouxe água e bolachas porque eu não comia desde o café da manhã. Quando finalmente conseguiram falar com meus pais por telefone, eu só ouvi metade da conversa. Mas jamais vou esquecer a expressão no rosto do policial. Em cerca de 10 segundos, ela mudou de profissionalismo cauteloso para incredulidade aberta. Ele perguntou se eles estavam voltando para São Paulo imediatamente. Depois ficou em silêncio por um momento longo, ouviu o que minha mãe dizia e respondeu: "Não, senhora. Deixar uma menina de 12 anos numa rodoviária desse porte não é lição de independência. É abandono de incapaz." Meu corpo inteiro gelou quando ouvi aquelas palavras. Não porque soassem duras demais, mas porque serviam perfeitamente. No início da noite, eu já estava sentada numa pequena sala com uma assistente social enquanto preparavam o relatório. Ela explicou que, como meus pais se recusavam a voltar imediatamente e continuavam insistindo que aquilo era uma decisão de criação, eu não podia simplesmente ser mandada de volta para casa, ainda que eles mudassem de ideia mais tarde. Haveria um acolhimento emergencial até a vara da infância e da juventude analisar o caso. Eu não entendia quase nada da linguagem jurídica, mas entendia a expressão no rosto dela. Ela acreditava em mim. Mais do que isso, acreditava que eu não estava segura já havia muito tempo antes daquele dia. Fiquei apavorada quando me disseram que eu passaria a noite com uma família acolhedora. Eu tinha crescido ouvindo histórias horríveis sobre crianças tiradas de casa. Mas então conheci Kael e Mirella Montenegro. Eles não eram glamourosos nem tentavam demais parecer perfeitos. Ele era fotógrafo e vivia com manchas de tinta nos dedos por causa das impressões. Ela era professora da educação infantil e tinha cheiro de creme e papel de sala de aula. A casa deles era quente e cheia de coisas de um jeito vivido, não caótico. Havia uma luminária acesa na entrada, fotografias emolduradas na parede e uma caminha de cachorro num canto, embora o cachorro em si estivesse dormindo no fundo da casa. Mirella perguntou se eu queria macarrão ou sopa. Kael perguntou se eu preferia a luz do corredor acesa ou apagada quando fosse dormir. Ninguém gritou quando eu disse que não sabia. Ninguém debochou de mim quando comecei a chorar à mesa do jantar, depois de 2 garfadas, porque percebi que estava exausta demais para fingir que estava bem. Na primeira noite no quarto de hóspedes deles, mal dormi. Cada porta de carro na rua me fazia estremecer. Cada estalo no corredor me fazia sentar na cama, mas mesmo através de todo aquele medo, um pensamento ficava girando na minha cabeça. Uma estranha numa rodoviária tinha me mostrado mais gentileza em 5 minutos do que a minha própria mãe tinha demonstrado em anos. Eu ainda não tinha palavras para isso. Só sabia que o mundo de repente parecia diferente. E, quando você vê que outras pessoas são capazes de proteger, você fica impossível continuar chamando crueldade de normal. Os dias seguintes pareceram a vida de outra pessoa. Saí da casa dos Montenegro para reuniões com assistentes sociais, depois avaliações psicológicas, depois um prédio da vara da infância no centro, onde adultos falavam com vozes cuidadosas sobre o meu futuro, como se ele fosse ao mesmo tempo frágil e urgente. Meus pais apareceram com um advogado e a exata mesma postura que sempre tiveram em casa. Calmos, ofendidos, um pouco divertidos, com o fato de alguém estar levando aquilo tão a sério. Minha mãe vestiu blazer azul marinho e brincos de pérola como se parecer respeitável pudesse apagar o que tinha feito. Meu pai ficou o tempo todo recostado na cadeira, braços cruzados, como se tudo aquilo fosse um incômodo que ele acabaria superando. Eles não negaram ter me deixado no Tietê. Essa foi a parte inacreditável. Eles admitiram, só insistiram que tinha sido algo controlado educativo necessário. Minha mãe chegou a dizer que estavam tentando desenvolver resiliência. Meu pai disse que crianças naquele país estavam moles demais e que alguém precisava ensiná-las a lidar com o mundo real. Sentei do outro lado da sala ouvindo aquilo e percebi uma coisa que me mudou quase tanto quanto a própria rodoviária. Eles jamais se transformariam no tipo de pai e mãe capazes de entender o que tinham feito. Se fossem capazes dessa honestidade, teriam dado meia volta antes mesmo de pegar a marginal. O laudo da psicóloga nomeada pelo juízo descreveu um padrão de abuso emocional, humilhação, negligência
e escalada de risco. Aquelas palavras não eram minhas, mas ouvi-las em voz alta foi como oxigênio entrando num cômodo trancado. Durante anos eu tinha pensado que minha infância era de alguma forma culpa minha, porque isso era mais fácil do que acreditar que as pessoas responsáveis por mim escolhiam machucar de propósito. O relatório foi claro, não era mal entendido, não era estilo rígido de criação. Era abuso vestido de linguagem de classe média. Quando a juíza perguntou se eu queria voltar para casa enquanto o processo corria com acompanhamento, eu respondi não tão depressa que a própria resposta pareceu me assustar. Minha mãe me olhou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Meu pai murmurou alguma coisa sobre ingratidão. A juíza não se abalou. A fase seguinte deveria ser um caminho para reunificação, acompanhamento psicológico, orientação parental, terapia familiar, visitas supervisionadas, relatórios periódicos, um processo longo pensado para dar aos meus pais a chance de provar que poderiam mudar. No papel parecia justo. Na prática, eles trataram tudo como humilhação pública. Odiavam a ideia de serem avaliados. Odiavam a ideia de supervisão. Odiavam o fato de que professores, terapeutas e agentes do judiciário agora tinham acesso ao rosto privado da família que eles haviam passado anos polindo para todo mundo ver. Meu pai reclamava mais do dano à reputação das lojas do que da possibilidade de perder a guarda da própria filha. Minha mãe vivia repetindo que não deixaria o Estado dizer a ela como criar a própria criança. E então, no momento mais importante de todo o caso, deram a eles uma escolha. Podiam se comprometer com um plano de 2 anos de reunificação e cumprir tudo o que a justiça exigisse, ou podiam abrir mão voluntariamente do poder familiar. Eles escolheram abrir mão, assim sem mais. Meu peito não se partiu no fórum como alguém poderia imaginar. Ficou estranhamente imóvel. Eu tinha passado a vida inteira tentando ser boa o bastante para evitar que eles se voltassem contra mim. E no fim, eles me entregaram em vez de admitir que estavam errados. Essa foi a verdade que mais ficou comigo. Eles não me perderam porque o sistema me arrancou deles. Eles me soltaram para proteger o próprio orgulho. Depois disso, tudo andou mais rápido. Os Montenegro já eram família acolhedora habilitada e nos meses seguintes se tornaram outra coisa completamente diferente. Kael começou a separar revistas antigas de fotografia e livros de arte para mim porque tinha percebido o quanto eu desenhava. Mirella batia na porta antes de entrar no meu quarto, o que parece uma coisa tão pequena, até você crescer numa casa onde privacidade não existe. Eles aprenderam quais alimentos me deixavam ansiosa por causa de punições antigas ligadas à hora do jantar. Pararam de insistir para eu olhar nos olhos quando estava nervosa. Não exigiam amor, gratidão ou confiança instantânea. Eles apenas continuavam ali. Constância pode parecer sobrenatural para uma criança que nunca teve isso. A adoção foi finalizada depois de tempo suficiente para que todo mundo pudesse fingir que o processo tinha sido calmo e organizado. Mas emocionalmente aquilo já tinha acontecido muito antes de a juíza assinar a sentença. Quando me perguntaram se eu queria mudar de nome, não hesitei. Noemi Valença pertencia à menina que ficou em pé numa rodoviária com R$ 45 no bolso e sem saber se para a própria família estaria viva ou morta no fim do dia. Aveline Montenegro pertencia a outra pessoa, alguém com um quarto só seu, uma escrivaninha cheia de materiais de desenho, uma família que não ria quando ela tinha medo. Ainda lembro da primeira noite depois de a adoção se tornar oficial. Mirella trocou a roupa de cama como sempre fazia aos domingos. Kael deixou um caderno novo de desenho na minha mesa. Ninguém fez discurso sobre como eu devia me sentir sortuda. Eles agiram como se eu sempre tivesse sido deles. Aquela certeza silenciosa curou mais em mim do que qualquer grande cena dramática jamais poderia curar. Ela me ensinou que amor de verdade não testa você para provar que você merece. Amor de verdade abre espaço para você antes mesmo de você saber como relaxar dentro dele. A cura não aconteceu de uma vez e definitivamente não aconteceu em linha reta. As pessoas adoram histórias em que um único ato de resgate conserta tudo, em que a criança ferida floresce instantaneamente assim que é colocada numa casa melhor. Minha vida não foi assim. Durante anos meu corpo ainda reagia à gentileza como se ela pudesse ser uma armadilha. Se Mirella dizia que voltaria em 15 minutos depois de ir ao mercado, eu precisava lutar contra a vontade de ficar olhando pela janela até o carro dela aparecer de novo.
Se Kael atrasava para me buscar em alguma atividade por causa do trânsito, eu sentia o pânico crescer tão rápido que minhas mãos ficavam dormentes. Eu odiava esperar em lugares públicos. Odiava ouvir que precisava ficar parada. Odiava a frase "já volto". A terapia ajudou, mas foi um trabalho lento. Do tipo que obriga você a dizer verdades feias em voz alta, até que o seu sistema nervoso comece aos poucos a acreditar no que a sua mente quer saber. Aprendi as palavras trauma, abuso emocional, hipervigilância. Aprendi que ser machucada repetidas vezes não fortalece ninguém do jeito que pessoas cruéis afirmam. Isso só faz você se adaptar ao perigo. Faz de você uma especialista em sobreviver e uma fracassada em descansar. Durante todo esse processo, os Montenegro nunca me apressaram. Iam a eventos da escola, me ajudavam nas tarefas, lembravam quais assuntos me disparavam, deixavam a porta do meu quarto fechada quando eu precisava de espaço. Não tentaram apagar o que tinha acontecido. Me ajudaram a construir uma vida em que aquilo já não fosse a única coisa que me definia. A arte deixou de ser apenas fuga. Virou estrutura, linguagem, prova de que eu conseguia criar algo bonito sem a permissão de ninguém. Me joguei nela no ensino médio, depois nas inscrições para a faculdade, depois em cada avaliação de portfólio e em cada madrugada no estúdio quando fui aceita na escola de design da UFMG. Mudar para Belo Horizonte não foi simbólico no início. Foi prático. O curso era forte. A cidade era grande o bastante para me dar espaço e em algum momento daqueles anos percebi que eu estava retomando alguma coisa. A mesma sensação de desamparo que um dia eu tinha sentido numa metrópole começou a ser substituída por autonomia. Eu estudava design gráfico, trabalhava meio período, fazia terapia e aprendi a existir perto de pessoas que não exigiam que eu diminuísse para caber. Depois de formada, consegui trabalho numa agência de branding especializada em identidade para pequenas empresas. E pela primeira vez na vida eu morava longe o bastante do Paraná para sentir que a própria geografia estava ao meu lado. Belo Horizonte me deu espaço. Ruas novas, hábitos novos, clima novo, um ar seco, e claro que parecia limpar minha cabeça. Com o tempo comecei a atender clientes freelancers por fora. Depois abri meu próprio estúdio, construí reputação por narrativa visual limpa. Um tipo de trabalho que ajudava pessoas a dizer com clareza quem eram e o que defendiam. Às vezes a ironia disso quase me fazia rir. Minha carreira inteira cresceu a partir do fato de eu ter passado a infância presa dentro das mentiras de outra pessoa. Conheci Ícaro por meio de uma amiga numa festa de casa nova. Ele era engenheiro de software, paciente de um jeito que não parecia a encenação e muito difícil de abalar. No nosso terceiro encontro eu disse que tinha um histórico familiar complicado. No quinto contei um pouco mais. Meses depois, quando finalmente falei sobre o terminal do Tietê, ele não me interrompeu. Não reagiu demais. Não soltou uma frase preguiçosa sobre como tudo acontece por uma razão. Só estendeu a mão por cima da mesa, segurou a minha e disse: "Isso nunca deveria ter acontecido com você." A simplicidade daquilo quase me desfez. Nós construímos a nossa vida do mesmo jeito que eu tinha me reconstruído. Devagar, deliberadamente, com espaço para a honestidade. Casamos numa cerimônia pequena, com Kael me levando até o altar e Mirella ajeitando a parte de trás do meu vestido enquanto tentava não chorar. Adotamos um cachorro resgatado chamado Bento, um vira-lata de uma orelha rasgada e a alma cautelosa de algo que também tinha sido deixado cedo demais. Bloqueei toda a conta que meus pais biológicos tentaram usar para me contatar. Facebook, Instagram, e-mails antigos. Cheguei a trocar de número uma vez depois de um áudio deixado numa linha do Paraná perto do Natal me fazer tremer por uma hora. Eu não falava sobre ele se não fosse necessário. Não visitava Santa Aurora. Não usava meu nome antigo. Em muitos dias eu passava semanas inteiras sem pensar em Noemi Valença. Essa era a vida que eu tinha construído quando as chamadas perdidas chegaram. Um casamento bom, um estúdio com clientes estáveis, caminhadas matinais com Bento, jantares com amigos, ligações de domingo com Kael e Mirella. Uma vida tão quieta e inteira que às vezes eu me perguntava se paz sempre parecia tão estranha para quem não tinha crescido lutando por ela. Então meu telefone acendeu com 29 chamadas perdidas do Paraná e o chão debaixo dessa paz cedeu um pouco. Havia um áudio, depois um e-mail de um endereço que eu não conhecia, depois uma solicitação de mensagem no LinkedIn, a única plataforma que eu mantinha pública por causa do trabalho.
Foi esse detalhe que me fez entender que aquilo tinha dado trabalho. Alguém estava me procurando. Alguém tinha finalmente ligado Aveline Montenegro, a menina, para quem um dia riram através do vidro de um carro. Eu estava sentada no balcão da cozinha com o celular na mão, enquanto Bento se encostava na minha perna e Ícaro via meu rosto perder a cor. Passei 20 anos me certificando de que o passado continuasse enterrado. O que quer que estivesse acontecendo agora tinha cavado aquilo com as duas mãos. O áudio não era da minha mãe. Era da minha irmã mais nova, Nayara. Eu não ouvia a voz dela desde que ela era só uma menininha andando atrás de mim pelo corredor, com meias trocadas jovem demais, para entender por que o ar da nossa casa sempre parecia carregado. A voz dela soava mais velha, mais áspera do jeito que vozes ficam quando a vida aperta demais. Ela disse que nossa mãe estava com câncer em estágio avançado. Disse que nosso pai tinha sofrido um AVC leve 6 meses antes. Disse que as lojas tinham acabado, não estavam mal, tinham acabado. Uma a uma fechadas ou vendidas com prejuízo, depois que a história da nossa família, que eu achava enterrada em registros judiciais, ressurgiu da pior forma possível para eles. Um parente comentou sobre o episódio da rodoviária num grupo local do Facebook, depois que minha mãe, num ato espantoso de hipocrisia, deixou comentário numa postagem sobre educação, dizendo que as crianças de hoje precisavam de disciplina mais firme. Esse comentário abriu a porta. Vizinhos antigos começaram a falar. Uma escrivã aposentada que provavelmente deveria ter ficado quieta, mas não ficou, deu a entender que os boatos eram verdadeiros. Alguém encontrou uma nota antiga de jornal sobre um processo de guarda ligado a uma investigação de abandono de menor. Depois, uma ex-funcionária de uma das lojas comentou como meus pais eram por trás das portas fechadas. A imagem que eles tinham passado décadas cultivando desabou em público rápido e feio. Os clientes pararam de ir. As pessoas passaram a dirigir até cidades maiores para comprar em redes varejistas e não dar mais R$1 a eles. Os amigos da igreja silenciaram. As entidades da cidade deixaram de convidá-los. Santa Aurora, que um dia os tinha protegido com fofoca e educação superficial, se voltou contra eles com as mesmas ferramentas. Nayara disse que eles agora moravam num apartamento popular na periferia. Sem casa, sem lojas, sem prestígio, sem nenhuma versão da velha família em que pudessem continuar se escondendo. E então disse a frase que me mostrou exatamente por que tinham sido 29 chamadas perdidas, em vez de uma única mensagem respeitosa. Eles queriam que eu voltasse, não porque tivessem virado pessoas diferentes, não porque o tempo tivesse lhes dado coragem para encarar a verdade, mas porque estavam sem opções e com medo de morrer sozinhos. Perguntei a Nayara por que ela estava me ligando se sabia que eu tinha todos os motivos do mundo para não atender. Houve um silêncio comprido. Depois ela respondeu que queria que eu ouvisse isso de alguém que não estivesse mentindo para mim. Ela contou que também tinha cortado o contato não anos antes, mas recentemente depois de se tornar mãe e finalmente pedir cópias do processo para entender o que realmente tinha acontecido quando eu desapareci da família. Durante anos nossos pais contaram a ela uma versão diluída, dizendo que eu tinha exagerado, que o Estado tinha interferido demais, que eu tinha sido manipulada por uma família acolhedora que queria muito uma filha. Nayara disse que ler aqueles documentos foi como ser atropelada. Olhou para o filho pequeno depois disso e percebeu que jamais poderia deixar pessoas daquele tipo chegarem perto dele. Ouvir isso deveria ter me deixado triunfante. Em vez disso, me deixou cansada, num lugar mais fundo do que a raiva. Ela perguntou se eu iria. Eu disse que pensaria. Ícaro falou que eu não devia nada a eles. Mirella disse que qualquer que fosse a minha escolha, tinha de ser pela minha paz, não pelo conforto deles. Kael comentou em voz baixa que algumas pessoas só procuram a ponte depois de incendiar a própria casa. Fiquei pensando nisso a noite inteira. Na manhã seguinte eu sabia ao menos uma coisa com clareza. Eu não voltaria para salvá-los. Voltaria para encerrar aquilo com a minha própria voz. Voei para São Paulo 2 dias depois e segui de carro até o hospital oncológico onde minha mãe fazia tratamento. O quarto tinha cheiro de desinfetante e medo velho. Meu pai parecia mais velho do que eu tinha imaginado e também menor, como se a doença e a vergonha tivessem finalmente arrancado dele o papel que sempre interpretou. Minha mãe ainda tinha aquele rosto organizado por instinto mesmo doente, como se dignidade fosse algo que ela pudesse aplicar como batom. Por alguns segundos ninguém falou.
Então minha mãe começou a chorar antes mesmo que eu me sentasse. Não era choro quieto, não. Era o tipo de choro feito para puxar o centro da cena. Ela disse meu nome, o antigo. Eu a corrigi uma vez e só uma vez. Aveline. Ela assentiu enxugando o rosto. E meu pai disse que eles tinham cometido erros. Erros. A mesma palavra covarde que as pessoas usam quando a verdade é feia demais para ser dita em voz alta. Eu disse que não. Erro é pegar a saída errada. Erro é esquecer o leite no mercado. O que eles fizeram foi deliberado. Deixaram uma menina de 12 anos numa rodoviária de uma cidade que ela não conhecia. Riram enquanto ela entrava em pânico e depois passaram 20 anos mentindo sobre isso para se proteger. Meu pai tentou falar, provavelmente explicar, mas eu não tinha atravessado o país para ouvir outra defesa embrulhada em palavras suaves. Eu disse que eles transformaram o meu medo em jogo e que o motivo de estarem ali agora sem negócio, sem respeito e sem nenhuma das duas filhas ao lado era simples. Jogos acabam. As pessoas descobrem. Crianças crescem. A verdade alcança até cidades pequenas que acham que o silêncio enterra qualquer coisa. Minha mãe perguntou se eu podia perdoá-los. Eu disse que perdão não era uma dívida que eu devia a pessoas que só vieram me procurar quando a vida delas caiu aos pedaços. Então falei a frase que carrego de uma forma ou de outra desde os 12 anos. Vocês apostaram se eu conseguiria achar o caminho de volta para casa. Eu achei. Só não voltei para a de vocês. Os dois choraram então, mas pela primeira vez as lágrimas deles não me moveram. Eu não fui cruel. Não gritei. Não os xinguei. Acho que essa foi a parte que mais me surpreendeu. Vingança, quando finalmente veio, não foi barulhenta. Foi fria, clara, exata. Eu disse que não pagaria contas, não organizaria cuidados, não retomaria contato. Disse que Nayara tinha todo o direito de proteger o próprio filho deles. Disse que minha família estava em Minas Gerais e em São Paulo, com as pessoas que realmente tinham merecido essa palavra. Então me levantei. Meu pai perguntou se aquilo era mesmo um adeus. Olhei para ele e respondi: isso foi adeus durante 20 anos. Vocês é que foram os últimos a entender. Saí depois de 20 minutos e não olhei para trás. No estacionamento, o ar parecia fino e claro. Fiquei ali parada com as mãos tremendo, não de arrependimento, mas daquela estranha libertação que vem quando algo que assombrou você durante anos finalmente ganha uma forma que você pode deixar para trás. No voo de volta para Belo Horizonte, pensei na menina do terminal do Tietê, a que acreditou que ser abandonada significava ser indesejada para sempre. Ela estava errada. Foi indesejada por duas pessoas quebradas que confundiam crueldade com força, mas isso não significa que fosse indigna de amor. Há uma diferença entre essas duas coisas e aprender essa diferença salvou a minha vida. Se existe alguma lição em tudo o que me aconteceu esta abuso não vira disciplina, só porque um pai ou uma mãe usa palavras mais limpas para descrevê-lo. Humilhação não constrói caráter. Medo não torna a criança mais forte. Só a faz envelhecer antes da hora. E ir embora de quem machuca você mesmo que compartilhe o seu sangue não é amargura. Às vezes é a coisa mais saudável que você fará na vida. Eu não saí daquele hospital me sentindo culpada. Saí me sentindo instruída pela minha própria sobrevivência. A família em que você nasce pode moldar as suas feridas, mas não tem o direito de definir o seu futuro. Amor de verdade não ri quando você está com medo. Família de verdade não testa se você consegue sobreviver sem ela. Cura de verdade começa no momento em que você para de chamar crueldade de lição e começa a chamar pelo nome certo. E depois disso, você pode construir uma vida tão honesta, tão estável e tão cheia de paz que nem mesmo as pessoas que quebraram você conseguem arrancar lá de volta.